Muitos despertam já pensando em responsabilidades, problemas ou decisões que precisarão enfrentar. Mas a palavra de Deus revela que existe um caminho diferente para iniciar o dia com paz e direção. Em Salmos, capítulo 103, versículo 1, está escrito: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse versículo nos lembra que antes de qualquer tarefa, antes de qualquer preocupação, podemos levantar o coração em gratidão e louvor a Deus. Quando escolhemos começar o dia com Deus, algo poderoso acontece dentro de nós. A ansiedade perde força, a esperança se fortalece e o coração encontra uma nova perspectiva para enfrentar tudo o que está por vir. Este devocional e esta oração da manhã foram preparados para ajudar você a colocar Deus em primeiro lugar, reconhecer a bondade do Senhor logo ao amanhecer e permitir que sua presença conduza cada passo do seu dia. Permaneça até o final, porque a oração do dia que faremos juntos pode transformar completamente a maneira como você viverá as próximas horas. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Quando o coração humano decide começar o dia com Deus, algo profundo começa a se alinhar dentro de nós. O louvor abre caminho para que a presença de Deus ocupe o centro da nossa mente e das nossas emoções logo nas primeiras horas do dia. É por isso que a oração da manhã não é apenas um hábito espiritual, mas um ato de direção para a alma. Em Salmos capítulo 92, versículo 1 e 2 está escrito: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua bondade e todas as noites a tua fidelidade. Observe que a própria Escritura ensina que amanhã é um momento especial para reconhecer a bondade de Deus. Quando fazemos isso, nossa perspectiva muda. Em vez de começarmos o dia focados nas dificuldades, começamos lembrando quem Deus é e o quanto Ele continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ao longo da Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que entenderam o poder de começar o dia com louvor. Um dos exemplos mais marcantes está na vida do rei Davi. Muitos dos salmos que lemos hoje nasceram em momentos em que Davi decidiu colocar Deus em primeiro lugar antes de enfrentar batalhas, desafios ou decisões importantes. Em Salmos capítulo 5, versículo 3, ele declara: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Esse versículo revela algo muito profundo sobre a oração do dia. Davi sabia que antes de qualquer movimento humano, antes de qualquer estratégia ou ação, o melhor lugar para começar era na presença de Deus. Esse princípio continua sendo verdadeiro hoje. Quando escolhemos começar o dia com Deus, permitimos que Ele alinhe nossos pensamentos, fortaleça nossa fé e prepare nosso coração para o que está diante de nós. Outro exemplo poderoso aparece na vida de Jesus. Os evangelhos mostram repetidas vezes que Jesus buscava momentos de oração logo no início do dia. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, está registrado: E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se o próprio Cristo reservava tempo para falar com Deus antes das atividades do dia, isso revela o quanto esse momento é importante para a vida espiritual. Quando seguimos esse exemplo e fazemos da oração da manhã uma prioridade, algo começa a se fortalecer dentro de nós. A mente encontra paz, o coração encontra direção, e nossa fé se torna mais firme para enfrentar qualquer situação. Comece o dia com Deus e você perceberá como até as situações comuns da rotina ganham um significado diferente. Pequenas decisões passam a ser tomadas com mais sabedoria, palavras passam a ser ditas com mais cuidado e atitudes começam a refletir uma confiança maior na direção de Deus. Isso acontece porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, nosso coração se torna mais sensível à sua voz. Em Provérbios capítulo 3, versículo 6,
encontramos uma promessa clara. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O devocional da manhã não é apenas um momento de reflexão espiritual, mas um momento em que permitimos que Deus alinhe os caminhos que iremos percorrer ao longo do dia. É importante lembrar que louvar a Deus pela manhã não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Muitas vezes, o coração acorda carregando preocupações, lembranças difíceis ou desafios que ainda não sabemos como enfrentar. No entanto, é exatamente nesses momentos que o louvor se torna ainda mais poderoso. Em Salmos capítulo 34, versículo 1, Davi declara: "Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca." Essa decisão transforma o ambiente espiritual dentro de nós. Quando escolhemos bendizer ao Senhor logo ao despertar, mesmo em meio às dificuldades, estamos declarando que nossa confiança não está nas circunstâncias, mas em Deus. Por isso, neste devocional e nesta oração do dia, somos convidados a fazer algo simples, mas profundamente transformador. Começar o dia reconhecendo a bondade de Deus. Cada novo amanhecer é uma prova de que a graça do Senhor continua se renovando sobre nossa vida. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, encontramos esta promessa poderosa. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Cada manhã é uma nova oportunidade de confiar, recomeçar e colocar Deus em primeiro lugar. Quando fazemos isso, o dia deixa de ser apenas uma sequência de horas e se torna um caminho conduzido pela presença de Deus. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz. Uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Ao iniciarmos esta oração da manhã, reconhecemos que o novo dia que se abre diante de nós não é apenas mais um ciclo de horas, mas uma oportunidade viva de experimentar a bondade de Deus de maneira renovada. Assim como o sol rompe a escuridão trazendo luz sobre a terra, desejamos que a presença do Senhor ilumine cada área da nossa vida neste momento. Queremos começar o dia com Deus, reconhecendo que tudo o que somos e tudo o que temos depende da Tua graça. Inspirados pelas palavras de Salmos capítulo 118, versículo 24, que declara: "Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Levantamos nossa voz nesta oração do dia para bendizer o Teu nome. Que o nosso coração seja cheio de louvor desde as primeiras horas da manhã. Lembrando que colocar Deus em primeiro lugar transforma a maneira como caminhamos, pensamos e enfrentamos tudo o que está diante de nós. Assim como a brisa suave que anuncia o amanhecer, desejamos que o Teu Espírito conduza nossos pensamentos logo neste início de dia. Permite que cada decisão tomada hoje seja guiada pela Tua sabedoria e que cada palavra pronunciada seja marcada pela Tua paz. Em Ti encontramos direção para cada passo e força para enfrentar aquilo que muitas vezes parece maior do que nós. Em Ti encontramos descanso para a mente cansada e esperança para o coração que busca respostas. Nesta oração da manhã, lembramos que a Tua bondade se renova a cada amanhecer, conforme está escrito em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23. Por isso levantamos nossa voz com confiança, reconhecendo que começar o dia com Deus é a chave para viver com propósito, equilíbrio e confiança em cada circunstância que surgirá ao longo do caminho. Desperta dentro de nós um coração que saiba reconhecer a Tua presença nas coisas simples da vida.
Que possamos perceber tua mão guiando nossos passos nas pequenas decisões, nas conversas do dia, nos caminhos que percorremos e até mesmo nos momentos inesperados que surgirem diante de nós. Muitas vezes, a correria da rotina tenta roubar nossa atenção espiritual, mas hoje escolhemos colocar Deus em primeiro lugar e lembrar que nenhuma parte do nosso dia está fora do teu cuidado. Que nossa mente permaneça firme na promessa registrada em Isaías, capítulo 26, versículo 3, onde está escrito que o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo pensamento permanece em ti. Que esta oração do dia fortaleça nossa fé e nos ajude a caminhar com segurança em cada passo que daremos. Senhor, ao levantarmos nossos pensamentos nesta oração da manhã, reconhecemos que nada do que enfrentaremos hoje está fora do teu conhecimento. Antes mesmo que este dia começasse, o Senhor já conhecia cada encontro, cada decisão e cada desafio que surgiria diante de nós. Por isso escolhemos começar o dia com Deus e descansar na certeza de que tua presença caminha conosco. Assim como declara o Salmo capítulo 121, versículo 8, que afirma que o Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada desde agora e para sempre, pedimos que tua proteção esteja sobre cada passo que darmos. Que nossa mente permaneça firme na confiança de que o teu cuidado nos acompanha em todos os lugares. Que esta oração do dia fortaleça nossa fé para enfrentar tudo o que vier, sabendo que colocar Deus em primeiro lugar transforma o caminho que percorremos. Pai, neste momento levantamos um clamor especial por nossos filhos e pelas novas gerações que o Senhor colocou sob nosso cuidado. Pedimos que tua mão os conduza em sabedoria, proteção e discernimento em cada fase da vida. Que seus caminhos sejam guardados daquilo que tenta afastá-los da verdade e que seus corações sejam fortalecidos pela tua presença. Assim como está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que nos ensina a instruir a criança no caminho em que deve andar, pedimos que nossas palavras, atitudes e exemplos reflitam a luz da tua verdade diante deles. Que cada filho seja envolvido por tua paz, guardado em suas decisões, protegido em seus caminhos e conduzido por propósitos que honrem o teu nome. Nesta oração da manhã, colocamos nossos filhos diante de ti, confiando que o Senhor continua cuidando deles, mesmo quando não podemos estar por perto. Deus, apresentamos diante de ti nossa vida profissional, nosso trabalho e as oportunidades que buscamos para sustentar nossas famílias. Sabemos que muitas pessoas iniciam este dia carregando preocupações relacionadas ao emprego, às responsabilidades financeiras e às portas que ainda precisam se abrir. Por isso, nesta oração do dia, pedimos que o Senhor abençoe o trabalho de nossas mãos, conforme está escrito em Salmos capítulo 90, versículo 17, onde se declara que o favor do Senhor confirma a obra das nossas mãos. Abre portas para aqueles que estão procurando emprego, traz direção para quem precisa tomar decisões profissionais e fortalece aqueles que já estão exercendo suas atividades diárias. Que começar o dia com Deus nos ajude a lembrar que o Senhor é quem guia nossos caminhos e sustenta nossas necessidades. Deus, levantamos nossa voz por aqueles que enfrentam enfermidades, dores no corpo ou cansaço profundo na mente. Muitos começaram este dia lutando contra limitações físicas, diagnósticos difíceis ou preocupações com a própria saúde. Por isso colocamos diante de ti cada pessoa que precisa de cura, renovação e livramento. A tua palavra declara em Jeremias capítulo 30, versículo 17: Eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas. Confiamos nessa promessa e apresentamos cada necessidade nesta oração da manhã. Que tua mão alcance aqueles que estão em hospitais, aqueles que enfrentam tratamentos e aqueles que carregam dores silenciosas que ninguém ao redor percebe. Que este seja um dia de fortalecimento, de renovação das forças e de manifestação da tua graça. Ao começar o dia com Deus, confiamos que o Senhor continua sendo refúgio, cuidado e restauração para o nosso corpo e para a nossa mente. Senhor, enquanto seguimos nesta oração do dia, pedimos que nosso coração permaneça atento à tua voz
ao longo de cada momento que viveremos. Muitas vezes, somos cercados por distrações, pressões e decisões que surgem rapidamente diante de nós. Porém, desejamos caminhar com sabedoria, lembrando que colocar Deus em primeiro lugar traz direção para cada escolha. Assim como declara Tiago capítulo 1, versículo 5, que ensina que aquele que necessita de sabedoria pode pedi-la a Deus. Pedimos que tua orientação esteja presente em nossas decisões, em nossas palavras e em nossas atitudes, que nossas reações diante das situações sejam marcadas por equilíbrio, paciência e discernimento. Que cada passo dado hoje seja conduzido pela confiança de que o Senhor continua guiando aqueles que escolhem começar o dia com Deus. Pai, pedimos que nossa mente seja protegida contra pensamentos que tentam roubar nossa paz. Muitas vezes, as preocupações chegam antes mesmo de qualquer problema real acontecer, tentando dominar nossas emoções logo no início do dia. Por isso, nesta oração da manhã, entregamos nossa mente em tuas mãos e pedimos que tua paz governe nossos pensamentos. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, declara que a paz de Deus guarda o coração e a mente daqueles que confiam no Senhor. Que essa paz acompanhe cada momento do nosso dia. Que nossas palavras reflitam esperança, que nossas atitudes revelem confiança e que nossas escolhas demonstrem que estamos caminhando com Deus. Ao começar o dia com Deus, declaramos que nossa segurança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade do Senhor que sustenta nossa vida. Antes mesmo que as atividades deste dia avancem, levantamos nosso coração em louvor e declaramos que o Senhor continua sendo digno de toda a honra. Deus, reconhecemos que cada amanhecer é uma prova da tua fidelidade e que a tua bondade sustenta nossa vida de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Nesta oração da manhã, escolhemos começar o dia com Deus e lembrar que nenhuma circunstância tem mais autoridade do que a tua palavra sobre nossa vida. O Salmo capítulo 100, versículo 4, nos ensina a entrar na presença do Senhor com ações de louvor e gratidão, e é exatamente isso que fazemos agora. Que cada respiração nossa seja um lembrete de que estamos vivendo mais um dia concedido por Ti. Que nosso coração permaneça inclinado a reconhecer Tua bondade ao longo de cada momento. Senhor, pedimos que nossos olhos espirituais estejam atentos às oportunidades que surgirão ao longo deste dia. Muitas vezes o Senhor trabalha em detalhes que passam despercebidos quando estamos distraídos ou preocupados demais. Por isso, nesta oração do dia, pedimos sensibilidade espiritual para reconhecer Tua direção em cada situação. Que possamos perceber quando o Senhor abre caminhos, quando coloca pessoas em nosso caminho e quando nos chama para agir com sabedoria e compaixão. Em Salmos capítulo 32, versículo 8, está escrito que o Senhor ensina o caminho que devemos seguir e aconselha com seus olhos sobre nós. Confiamos nessa promessa e declaramos que colocar Deus em primeiro lugar nos permite caminhar com mais discernimento, equilíbrio e confiança. Colocamos diante de Ti os relacionamentos que fazem parte do nosso dia. Conversas, encontros e decisões que envolverão outras pessoas podem influenciar profundamente nosso coração e o coração de quem está ao nosso redor. Pedimos que Tu nos ajudes a agir com sabedoria, paciência e amor em cada interação. Que nossas palavras edifiquem, que nossas atitudes transmitam paz e que nossa presença leve esperança aos ambientes por onde passarmos. Efésios capítulo 4, versículo 29, nos ensina que nossas palavras devem servir para a edificação conforme a necessidade de cada momento. Que esta oração da manhã nos ajude a lembrar que começar o dia com Deus também significa refletir Sua bondade na maneira como tratamos aqueles que encontramos. Senhor, ao continuarmos esta oração da manhã, colocamos diante de Ti os caminhos que ainda não conhecemos deste dia. Existem situações que ainda não aconteceram, encontros que ainda não surgiram e decisões que talvez precisaremos tomar ao longo das próximas horas. Por isso pedimos que Tua presença vá à nossa frente, preparando cada passo.
Assim como declara Isaías capítulo 45, versículo 2, onde o Senhor promete ir adiante do seu povo e endireitar caminhos difíceis, confiamos que o teu cuidado já está agindo antes mesmo que percebamos. Queremos começar o dia com Deus, lembrando que nada foge do teu controle. Que essa certeza fortaleça nossa confiança e nos ajude a caminhar com serenidade, sabendo que colocar Deus em primeiro lugar traz direção para tudo o que está por vir. Pai, que o nosso coração permaneça firme quando surgirem desafios inesperados. Muitas vezes os dias começam tranquilos, mas no meio do caminho aparecem situações que exigem paciência, equilíbrio e fé. Por isso, nesta oração do dia, pedimos que nossa confiança esteja fundamentada em Ti. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Que essa promessa acompanhe cada momento do nosso dia. Que quando surgirem pressões ou dificuldades, nossa primeira reação seja lembrar que não caminhamos sozinhos. Começar o dia com Deus fortalece nosso interior para enfrentar aquilo que antes parecia grande demais. Muitas vezes passamos pelas horas do dia sem perceber quantas bênçãos estão presentes nos pequenos detalhes da vida. Queremos cultivar um olhar atento para reconhecer Tua bondade nas coisas simples, no ar que respiramos, nas pessoas que encontramos, nas oportunidades que recebemos e até nos aprendizados que surgem nos desafios. Em Salmos capítulo 118, versículo 29, está escrito: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que essa verdade permaneça viva em nossa mente ao longo de todo o dia. Colocar Deus em primeiro lugar também significa reconhecer sua bondade em cada momento da nossa caminhada. A rotina tenta dominar nossos pensamentos e nos faz esquecer da Tua presença. Por isso declaramos neste momento que escolhemos começar o dia com Deus e lembrar que o Senhor caminha conosco em cada detalhe da jornada. Salmos capítulo 37, versículo 5 nos ensina: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que essa promessa permaneça viva em nossa mente enquanto avançamos nas tarefas do dia. Que cada passo seja marcado por confiança, serenidade e fé na Tua condução. Pai, pedimos que o Senhor fortaleça nosso interior para permanecermos firmes nos valores que aprendemos na Tua palavra. Em muitos momentos surgirão escolhas que exigirão integridade, sabedoria e coragem para agir da maneira correta. Que nossa consciência seja guiada pela verdade das Escrituras e que nossas atitudes revelem que colocamos Deus em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Em Salmos capítulo 119, versículo 105 está escrito: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que esta verdade conduza nossas decisões hoje. Que a Tua palavra ilumine nossos passos para que caminhemos com segurança e discernimento em cada situação. Deus, os momentos de cansaço que podem surgir ao longo do dia. Sabemos que muitas responsabilidades exigem esforço físico, emocional e mental, e por isso pedimos que Tua força nos sustente. Isaías capítulo 40, versículo 31, declara que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e caminham sem se cansar. Que essa promessa se cumpra em nossa vida hoje. Quando a mente se sentir sobrecarregada ou quando o corpo sentir o peso das tarefas, lembra-nos que podemos parar por um instante, respirar e renovar nossa confiança em Ti. Que esta oração do dia fortaleça nossa capacidade de continuar avançando com esperança. Senhor, que nossa vida seja um instrumento de paz nos ambientes por onde passarmos. Muitas pessoas ao nosso redor enfrentam lutas que não conseguimos enxergar. Por isso pedimos que nossas palavras transmitam esperança, que nossas atitudes reflitam bondade e que nossa presença leve consolo aos corações que encontrarmos. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, está escrito: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Que este dia seja uma oportunidade de espalhar paz através de gestos simples, atitudes sinceras e palavras que edificam. Começar o dia com Deus também significa permitir que a tua presença se manifeste através da nossa vida. Pai, reafirmamos diante de Ti nossa decisão de viver este dia, colocando Deus em primeiro lugar. Reconhecemos que o Senhor é a fonte da nossa força, da nossa direção e da nossa esperança. Que cada passo que dermos hoje seja guiado pela Tua presença e que cada situação enfrentada seja uma oportunidade de confiar ainda mais em Ti. Em Provérbios capítulo 16, versículo 3 está escrito: Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Entregamos este dia em Tuas mãos e declaramos que queremos caminhar conscientes da Tua bondade, da Tua fidelidade e do Teu cuidado constante sobre nossa vida. Senhor, continuamos diante da Tua presença nesta oração da manhã, reconhecendo que ainda há muito deste dia que apenas o Senhor conhece plenamente. Muitas coisas ainda acontecerão, muitos caminhos ainda serão percorridos e muitas situações ainda surgirão diante de nós. Por isso voltamos nosso coração novamente para Ti, decidindo mais uma vez começar o dia com Deus e confiar na Tua direção. A Tua palavra declara em Salmos capítulo 37, versículo 23, que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, que essa promessa se cumpra em nossa vida hoje. Que cada passo dado seja guiado pela Tua sabedoria, que cada escolha seja iluminada pela Tua verdade e que cada decisão seja marcada pela confiança de que colocar Deus em primeiro lugar traz segurança para todo o caminho que percorremos. Pai, pedimos que o Senhor caminhe conosco também nos momentos em que precisarmos lidar com desafios inesperados. Existem situações que surgem sem aviso, conversas difíceis que precisam acontecer e decisões que exigem coragem e equilíbrio. Nesses momentos pedimos que Tua presença nos lembre que não estamos sozinhos. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, está escrito: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Que essa verdade fortaleça nosso interior ao longo deste dia. Que cada desafio seja enfrentado com serenidade, sabendo que esta oração do dia nos lembra que começar o dia com Deus fortalece nossa fé e nos prepara para qualquer circunstância. Muitas vezes o Senhor fala através de situações simples, de conselhos inesperados ou de oportunidades que surgem no momento certo. Por isso pedimos discernimento espiritual para reconhecer quando o Senhor está nos direcionando. Provérbios capítulo 2, versículo 6, declara que é o Senhor quem concede sabedoria, e que da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Que essa sabedoria acompanhe nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Que esta oração da manhã nos ajude a lembrar constantemente que colocar Deus em primeiro lugar abre espaço para que o Senhor conduza cada detalhe da nossa vida. Senhor, que nosso coração permaneça livre de amargura, irritação ou palavras precipitadas ao longo deste dia. Muitas vezes, a correria da rotina tenta provocar reações impulsivas que depois trazem arrependimento. Por isso pedimos que Tua paz governe nosso interior. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, está escrito que a paz de Cristo deve governar em nossos corações. Que essa paz esteja presente em cada conversa, em cada decisão e em cada situação que enfrentarmos. Que nossa maneira de agir reflita o fruto de um coração que decidiu começar o dia com Deus e viver sob a direção da Tua presença. Pai, renove nossa esperança ao longo deste dia. Existem momentos em que a mente se cansa, em que as preocupações tentam dominar nossos pensamentos e em que o coração começa a perder o ânimo. Nesses momentos, lembramos da promessa registrada em Salmos, capítulo 62, versículo 5, onde está escrito: Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Que esta palavra fortaleça nossa confiança hoje. Que cada momento de desânimo seja transformado em oportunidade de lembrar que colocar Deus em primeiro lugar
renova nossas forças e reacende nossa fé. Deus, que o Senhor guarde nossos caminhos quando estivermos em movimento ao longo deste dia. Muitas pessoas sairão de suas casas para trabalhar e estudar, resolver compromissos ou cuidar de suas responsabilidades. Por isso pedimos tua proteção em cada trajeto, em cada estrada e em cada deslocamento. Salmos capítulo 121, versículos 7 ao 8, declara que o Senhor nos guarda de todo o mal e guarda nossa saída e nossa entrada. Que essa promessa esteja sobre cada pessoa que participa desta oração da manhã. Que cada caminho seja protegido e que cada retorno para casa aconteça em segurança. Senhor, pedimos que o Senhor também fortaleça nossa vida espiritual ao longo deste dia. Muitas vezes começamos o dia com um coração firme, mas as pressões da rotina tentam enfraquecer nossa atenção espiritual. Por isso, pedimos que o Teu Espírito continue lembrando nosso coração da importância de permanecer perto de Ti. João, capítulo 15, versículo 5, declara que aquele que permanece em Cristo produz muito fruto. Que esta oração do dia nos ajude a permanecer conscientes da Tua presença em cada momento. Pai, nos ajude a reconhecer oportunidades de fazer o bem. Muitas vezes, pequenas atitudes podem transformar o dia de alguém ao nosso redor. Um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento ou uma atitude de ajuda pode carregar grande significado. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito para não nos cansarmos de fazer o bem. Que hoje possamos ser instrumentos da Tua bondade. Que começar o dia com Deus nos ajude a viver este dia com um coração disposto a servir e a abençoar. Senhor, que nosso coração permaneça firme na gratidão. Mesmo quando surgirem dificuldades, ajuda-nos a lembrar que Tua fidelidade continua presente. Em primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito que devemos dar graças em todas as circunstâncias. Que essa atitude de gratidão nos ajude a viver o dia com um olhar diferente, reconhecendo Tua presença em cada detalhe da vida. Deus, colocamos diante de Ti os momentos em que precisaremos tomar decisões importantes hoje. Algumas escolhas podem parecer pequenas, mas podem influenciar profundamente o caminho que seguimos. Por isso, pedimos direção clara, discernimento e paz ao decidir. Em Provérbios capítulo 16, versículo 9, está escrito que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Que essa verdade conduza nossas decisões neste dia. Senhor, enquanto avançamos nesta oração, lembramos que cada hora deste dia ainda está diante de Ti. O Senhor conhece os detalhes que ainda não enxergamos, as situações que ainda não aconteceram e os caminhos que ainda precisaremos percorrer. Por isso, escolhemos continuar confiando em Tua direção. Assim como declara Salmos, capítulo 23, versículo 3, o Senhor guia pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Que esta promessa se cumpra em nossa vida hoje. Que cada passo que dermos seja conduzido pela Tua sabedoria e que nossa mente permaneça firme na certeza de que começar o dia com Deus transforma a forma como atravessamos cada situação. Pai, fortaleça nossa capacidade de permanecer firmes quando surgirem pressões ao longo do dia. Existem momentos em que as responsabilidades parecem se acumular e a mente começa a sentir o peso das preocupações. Por isso entregamos esses momentos em Tuas mãos e lembramos da promessa registrada em Salmos capítulo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Que esta palavra permaneça viva dentro de nós. Que colocar Deus em primeiro lugar nos ajude a lembrar que não precisamos carregar sozinhos aquilo que podemos entregar ao Senhor. Deus, que nossa fé seja fortalecida mesmo nas pequenas situações da rotina. Muitas vezes imaginamos que apenas grandes acontecimentos revelam a ação de Deus, mas a Tua presença se manifesta também nos detalhes simples da vida. Que possamos perceber Tua mão guiando nossas decisões, abrindo portas no momento certo e trazendo respostas que muitas vezes
surgem de forma inesperada. Em Salmos capítulo 37, versículo 5, encontramos esta promessa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Que essa verdade nos acompanhe ao longo de todo este dia. Senhor, o nosso coração permaneça firme quando precisarmos lidar com pessoas difíceis ou com situações que exigem paciência. Ajuda-nos a responder com sabedoria, a manter equilíbrio nas palavras e a agir com prudência em cada conversa. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, está escrito que a resposta branda desvia o furor. Que essa verdade governe nossas atitudes hoje, que nossa maneira de agir reflita um coração que decidiu começar o dia com Deus e que busca viver sob a direção da tua paz. Pai, renove nossa alegria interior. Muitas vezes as pessoas caminham pela vida carregando preocupações que roubam a capacidade de perceber a beleza do que Deus continua fazendo ao redor. Por isso pedimos que nossa mente seja lembrada constantemente da tua bondade. Em Salmos capítulo 16, versículo 11, está escrito que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Que essa alegria acompanhe nosso coração hoje, trazendo leveza mesmo em meio às responsabilidades do dia. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé. E também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.